Salve galera, beleza? Muita loucura a gente não tá falando do que aconteceu aqui no Brasil com relação às nossas mídias, dentro das plataformas também, né? De forma diversas, a galera, o público em geral, né? Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. O Cristiano Ronaldo, ele fez a seu último jogo pela seleção, pelo menos em Copa, até onde sabemos. Só que depois, 3, 4 dias depois, ainda se falava muito sobre esse último jogo do Cristiano Ronaldo, o que ele representa para o mundo, para a nação portuguesa. Então, se gerou muitas coisas, muita mídia a respeito do Cristiano Ronaldo. Só que é muito interessante que dentro do nosso país, o quanto essa mídia ela rodou. Só que quando foi uma situação como um dos jogadores da seleção brasileira, de vestir, né, pela última vez a camisa amarela, que representa muito, né, para muitos, algo maior, um símbolo maior, não teve tanta repercussão. E todo mundo sabe o que eu tô falando. Neymar. Foi loucura. É loucura a gente descartar tudo o que o Neymar fez pela seleção brasileira como se não tivesse valido nada. E infelizmente foi o que muitas mídias fizeram. Retrataram o Neymar como alguém que atrapalha, alguém que nunca fez nada pela seleção brasileira. Isso não é verdade. E os números não nos deixam mentir. Neymar, ele é simplesmente o artilheiro da seleção brasileira. E não só isso. Ele é o jogador que mais serviu gols na seleção brasileira. E quando eu falo de que serviu gols, é que deu passe, é que participou de jogadas. Saiu a bola do pé dele pro gol. Ele é o maior garçom da história da seleção brasileira e o maior artilheiro da história da seleção brasileira. E mesmo assim, esse cara, ele é descartado pela mídia. Isso é loucura, né? É claro, eu sou um dos que não postaram nada referente ao Neymar, né, nas minhas mídias sociais, mas eu esperei algum tempo depois para ver como que a mídia ia reagir ao Neymar vestindo pela última vez a camisa da seleção brasileira. E foi muito negativo. Poucos foram os que, de fato, retrataram o Neymar como ele é. A grandeza do Neymar dentro da seleção brasileira. E mas ele não ganhou nada. Não, ele ganhou. Ele ganhou uma inédita Olimpíadas pela seleção brasileira, né? Então, muitos jogadores que até ganharam a Copa do Mundo não foram capazes de ganhar uma Olimpíada. E ele também ganhou a Copa das Confederações pela seleção, que é grande coisa. Não é uma Copa do Mundo, óbvio, né? Mas é grande coisa. Então o Neymar, mesmo ele não tendo, né, ganhado uma Copa do Mundo, ele ainda está acima, quando se fala de números, de Pelé e Ronaldo, que são os dois midiáticos da seleção brasileira, né? Um com 3 Copas do Mundo, né? O chamado Rei, o outro, o Ronaldo Fenômeno, né? Como ele é conhecido mundialmente, que apesar de ter ganhado 2 Copas, né? Também não foi o artilheiro da seleção, nem o cara de maior assistência da seleção, né? Por mais que ele era conhecido por fazer gols. Então, olha a grandeza do Neymar. Infelizmente, o Neymar, ele nasceu numa geração que não queria
correr pela bola, ou não era tão bom quanto ele, não tinha o mesmo nível de futebol que o Neymar. Então ele não poderia ganhar uma Copa do Mundo sozinho, nem se ele quisesse, porque isso é impossível, é um jogo coletivo, como a França tem mostrado, como outros países têm mostrado até agora. É um jogo coletivo. Mas é interessante que o povo transforma isso, o povo, quando eu falo povo brasileiro, né, as mídias brasileiras, transforma isso como algo individual. E uma amostra disso está na própria música. 58 foi Pelé, 62 foi o Mané, salvo 70, né? Que foi o quarteto, mas aí depois volta. Romário, 94, Ronaldo, 2002. Ou seja, o povo brasileiro, ele sempre quer um herói. Um herói que use a capa, o herói que vai salvar a nação, trazendo mais um título, né? E fizeram isso, tentaram fazer isso do Neymar. Ele não foi o herói, mas tentaram fazer isso dele. Toda vez que tinha uma Copa do Mundo, um jogo pela seleção, colocava pressão em cima do Neymar. Não, Neymar tem que ser o cara que vai resolver todas as coisas, que vai salvar a seleção brasileira. Fizeram isso em 2014, em 2018, em 2022 e muitas mídias fizeram isso agora. Não queriam a convocação do Neymar e fizeram dele um alvo. Ah, vamos ver então se ele vai salvar a seleção. Ele não vai salvar, porque não depende só do Neymar. Nunca dependeu. Mas pela mídia retratar ele como uma dependência, isso gerou no próprio jogador um senso de responsabilidade, de querer trazer a taça sozinho. Então muitas vezes a gente via o Neymar pela seleção tentando correr sozinho, levar a bola sozinho, não tocar a bola. E o resultado? Não trouxe aquilo que se esperava dele. Na verdade, ele entregou até mais que muitos que foram campeão. Até mais. Mas queriam a tão sonhada amarelinha de volta, né? Mas não foi possível, porque descartaram o grupo e focaram apenas num jogador. Estão fazendo isso agora com o Vinícius Júnior. Tanto que muitos jogos, antes dessa Copa do Mundo, nós víamos o Vinícius Júnior indo sozinho pra cima, fazendo as coisas sozinho, tentando resolver. Nessa Copa do Mundo, muitas vezes ele tinha a oportunidade de tocar, mas ele queria ir sozinho. Por quê? Ele tem que ser o cara que vai salvar. E não é assim. Tentaram fazer isso com o Endrick também. Não, o garoto é a solução. O garoto vai resolver os problemas. Mas não é um jogo de herói. É um jogo de heróis, de grupo. Que você vai lá, você toca a bola, você recebe, você corre, você marca juntos. E não apenas um jogador. Então assim, não desprezem a grandeza que o Neymar foi na seleção. Porque ele não ganhou uma Copa do Mundo. Não desprezem esse cara que muitas vezes trouxe tanta alegria para aqueles que torcem pela seleção brasileira. Muito pelo contrário, né? Ele deve ser tão aplaudido quanto foi Cristiano Ronaldo pelo seu último jogo. Quando está sendo Messi na sua atuação pela seleção argentina. Porque ele fez história. E isso eu tenho certeza que ninguém vai poder apagar.